acaba lançando luzes sobre esse personagem, e aí ele vira protagonista do meu trabalho, né? Do trabalho que eu desenvolvi, da pesquisa que foi desenvolvida. Leona, nesse contexto da Guerra do Paraguai, eu acho interessante você falar um pouquinho como eram as relações diplomáticas, né, entre a Bolívia, o Paraguai e o Brasil, porque eu acredito que a Bolívia ficou numa situação muito complicada, porque, como a gente disse aqui, né, são países limítrofes, né? É muito importante também, eu acho, você comentar um pouquinho sobre isso. Não, perfeito, professor. Na verdade, se a gente para analisar, os países independentes ficam independentes e herdam, né, litígios, questões, né, que vêm lá desde da colônia, do período colonial. O Tratado de Madrid, por exemplo, foi assinado em 1750, depois Santo Ildefonso, em 1777, e aí isso era algo vivo, né? É como se fosse um organismo, um corpo vivo, né? Que vai se metamorfoseando. Então, assim, questões foram herdadas do período colonial, questões não resolvidas, né? Em termos de fronteira. A Bolívia fica independente, assim que ela fica independente, ela tenta resolver algumas dessas questões territoriais com o Brasil, né? Primeiro no primeiro reinado, né? E logo na sequência, especialmente com Pedro II, né? Ela tenta uma aproximação com Pedro II e para resolver essas questões, né? Com o Império Brasileiro ali no seu segundo reinado. Mas o Brasil ele opta por não levar em consideração, né? A Bolívia não ouve os seus argumentos, as suas reivindicações, né? Não há, de fato, o interesse do Brasil em resolver essas questões com a Bolívia. O Brasil, naquela época, muito preocupado com a Argentina, né, com a parte sul, né, com a questão cisplatina, posteriormente com o Paraguai, né, deixa a Bolívia escanteada, de lado. Né? Só que é algo que fica latente, né? Latente, que mais cedo ou mais tarde vai ficar patente, né? Isso vai explodir, e isso acaba ficando muito visível durante a guerra. A guerra, para a Bolívia, ela é uma oportunidade para se fazer, para que o Brasil ouça a Bolívia, né? Para que ela consiga atingir, né, os seus desejos, os seus interesses, ter os seus interesses satisfeitos ali com a guerra. Então, ela usa a guerra como uma oportunidade para, de fato, entabular relações e resolver os seus problemas territoriais, tanto com o Brasil quanto com o Paraguai também. Com o Paraguai, um pequeno parênteses, né, havia uma proximidade também cultural. Né? O Paraguai e o Oriente Boliviano são muito próximos em termos de cultura mesmo. Né? Uma parte considerável do Oriente Boliviano fala Guarani, por exemplo. Né? Então, assim como os paraguaios. Então, isso também fez a diferença ali no decorrer das relações. E o Paraguai, por sua parte, ela tinha um relacionamento interessante com a Bolívia, mas era um pouco distante porque no período colonial, né, já na época da colônia, a Espanha meio que proibiu, devido a contrabando, né, uma comunicação mais direta entre a província do Paraguai e o Oriente Boliviano, Santa Cruz de la Sierra. Isso fez com que houvesse um distanciamento. A guerra com o Paraguai acabou oportunizando que essas sociedades voltassem a interagir dentro do contexto bélico da guerra. Uma coisa interessante aqui que eu queria fazer, caminhando, já engatilhando para esse mesmo contexto das relações diplomáticas, no desenvolvimento da guerra do Paraguai, principalmente após a Batalha Naval de Riachuelo, foi fechada a entrada de logística, né, para o Paraguai, pelo Rio Paraguai. E aí entra um pouquinho nessa questão que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das relações comerciais, né, se existiram relações comerciais que a Bolívia possa ter atendido o Paraguai nesse contexto, mesmo nesse contexto de relações internacionais conturbadas nesse período. Porque eu já li autores que falam que a Bolívia ela
assim, debaixo dos panos, ela atendia o Paraguai logisticamente, com mantimentos, coisas nesse sentido. O senhor chegou a encontrar algo nesse sentido, ou alguma coisa assim? Ótima pergunta, professor. Então, na realidade, quando a gente começou a estudar o tema, né, de cara afloraram documentos, né, que falava de uma participação muito incisiva da Bolívia fornecendo víveres, né, ao Paraguai durante a guerra. Vamos lembrar que a Batalha do Riachuelo acontece em 1865. E aí, boa parte da historiografia, né, defende a ideia de que o Paraguai, a partir desse momento, fica estrangulado, né, fica sufocado. E a guerra terminar é uma questão de tempo, porque o Paraguai não vai conseguir manter-se ativo, né, sendo bloqueado ali ao sul. Quando, na realidade, ele manteve a porção norte aberta, né? O Rio Paraguai se manteve aberto às comunicações, né, com Corumbá e com o Oriente Boliviano durante todo esse período, né? Essa situação só se resolveu na porção norte em 1868. Portanto, de 65 a 68, o Paraguai, especialmente a sua capital, Assunção, recebeu, sim, recursos, né, oriundos do Oriente Boliviano. Eram alimentos, eram roupas, eram armas, enfim, chegaram uma série de produtos, né, à Assunção, no Paraguai, sendo comercializados por bolivianos do Oriente, especialmente da região de Santa Cruz de la Sierra. Durante o trabalho, identifico, inclusive, vários nomes, né, de comerciantes bolivianos que vão até o Paraguai comercializar. E não só chega alimento e víveres e produtos físicos, mas chega também um componente muito importante, que é o componente de ideias, né, um componente mental, porque personagens importantes chegam ao Paraguai via Oriente Boliviano, via um caminho, né, que acabou se estabelecendo entre o Oriente e Corumbá, que na época estava ocupada pelo exército paraguaio, e essas pessoas se deslocaram para Assunção, né, e contribuíram com o governo do Francisco Solano Lopes, especialmente na área da imprensa, né. Esse é um assunto que eu me debrucei a respeito na tese de doutorado, né, mas que já aparece também na obra, no livro também, A Bolívia e seu protagonismo na Guerra Grande. Em algum momento eu já toco nesse assunto, mas eu aprofundo na tese de doutorado. Então, assim, houve uma participação muito importante da Bolívia no contexto da guerra, e se a gente parar para pensar, né, 3 contra 1, né, o Paraguai estrangulado desde o seu início lá, desde o alvorecer da guerra, perdendo a Batalha do Riachuelo. Como é que esse país vai conseguir sustentar, né, a guerra por tanto tempo? São vários fatores, né? Um deles, com certeza, é a participação da Bolívia e dos bolivianos, né, contribuindo com a nação paraguaia. Mas, professor Leonan, existiu alguma retaliação por parte das tropas aliadas à Bolívia, sabendo, ou isso daí nunca foi descoberto? Como que era feito isso? Essas negociações? Sim, sim. Eram situações que aconteciam ali bem na fronteira mesmo. Então, assim, de certa forma, se a gente parar para pensar e analisar o conflito, né, há, inclusive, por parte da historiografia, assim, análises de que o Estado imperial negligenciou, por exemplo, a região de Corumbá, né, onde você tinha o Forte Coimbra. Você tinha o Forte Coimbra não conseguiu resistir durante muito tempo à investida paraguaia, né, e a ocupação ali do hoje Mato Grosso do Sul, né, da porção ali de Corumbá, Quidauana, Miranda, né, enfim, aquela região toda foi ocupada de forma rápida, veloz. E aí isso vale também para essas negociações, para esse comércio que acontecia na região de fronteira, né, ou seja, era algo realmente que acontecia nos bastidores, né, mas, lógico, havia um serviço de inteligência, né, informação e contra-informação, essa informação circulava, e em algum momento o Brasil teve a exata noção de que os paraguaios estavam recebendo auxílio pelo Oriente Boliviano. Aí, qual foi a ação do Brasil nesse momento?
foi agilizar uma missão diplomática para negociar as questões territoriais com a Bolívia. Tinha, né, tipo, dado de ombros para a Bolívia durante muito tempo, negligenciou a Bolívia durante muito tempo, e só foi negociar no meio da guerra, em 1867, com os bolivianos, né, e assinaram o Tratado de Ayacucho. Inclusive, na Bolívia, tem uma série de narrativas sobre essa missão diplomática brasileira lá, né, de que eles despejaram ouro, chegaram lá realmente com sede de resolver essa situação, e o presidente, na época, boliviano, Mariano Melgarejo, até hoje é maldito, né, pela sociedade boliviana em função desses acordos que acabou realizando com o Brasil ali naquele momento. Então, o Brasil se apressa em fazer a missão, em negociar, e aí, com essa negociação, deixa estremecida, né, a relação oficial entre Paraguai e Bolívia. O Paraguai estava ali na expectativa de receber o apoio oficial da Bolívia, e quando se dá conta, está lá a missão diplomática do Brasil negociando com os bolivianos em La Paz. Na época era o plenipotenciário Felipe Lopes Neto, né, por parte do Brasil, negociando com Mariano Munhoz, que era o ministro, né, das Relações Exteriores por parte da Bolívia. Os dois sentaram, negociaram e assinaram o Tratado de Ayacucho no meio da guerra. Que bacana, um fato histórico desconhecido, né? As pessoas, até que eu estudo muito sobre a Guerra do Paraguai, as pessoas esquecem, peraí, se o Brasil fechou o Rio Paraguai lá no Mar del Plata, como que esse país conseguiu sobreviver durante 5 anos? É uma pergunta lógica que eu acredito que nunca foi despertada por historiadores, né? Buscar entender de onde vinha mantimento, de onde vinha logística para o Paraguai sustentar tanto tempo uma guerra, né? Nesse período. É muito, muito importante o trabalho da sua pesquisa. Está abrindo novos olhares, né? Uma questão que até então era desconhecida por muitos pesquisadores.